Começou, tá no ar, no blá blá blá, em todas as redes sociais do Metrópolis, no X, no YouTube, no Spotify, os cortes no Insta bombando. Estamos aí. A partir das 18, hein? Mudou o horário. Ricardo Noblar, você tá sabendo que você tá sempre no horário certinho. Quem quase É, atrasa sou sempre eu, não, mas não, agora é Alice, agora é Alice. a Alice é a Você nossa tem, produtora, você, galera. você tem Pontualmente às aparecido, 18h01. você tem Começou. aparecido um minuto antes da Alice, pelo menos. Mas Vem funciona. cá, E tá acho que tá bem. funcionando e vamos pra cima. O que não tá funcionando bem na cabeça dos bolsonaristas é a prisão de Jair Bolsonaro. Tem que ser em casa. Ele tá com broncopneumonia, acabou de se curar de uma broncopneumonia. É um senhor de idade, passou dos 70, é alguém que já levou uma facada, que já passou por cirurgias, constantemente está na mão de médicos. Foram 144 atendimentos médicos desde o primeiro dia que ele foi preso ali, ainda na Polícia Federal. Ou seja, é um enfermo, é um moribundo. Essa é pelo menos a narrativa. E é um pouco verdade. A gente sabe que ele levou a facada, que ele passou na mão de cirurgiões por diversas vezes, que ele tem de fato alguns problemas de saúde. Agora, tem gente em situações piores e que não tem nem a chance de pedir uma domiciliar. Tem presos em condições mais delicadas. Será que a do Bolsonaro já demanda uma prisão domiciliar? Ricardo Noblat tá virando um ambiente pró-domiciliar. Tem jornal embarcando nessa, tem muitos políticos até de esquerda defendendo o domiciliar. Será que vai chegar a hora? Tá chegando? Eu estava, até um dia desse, eu estava vendo, de alguma maneira, a maioria dos jornalistas não estava embarcando nessa história de prisão domiciliar. Mas agora que os primeiros veículos importantes de comunicação passaram a defender a prisão domiciliar, aí, claro, muitos comentaristas, muitos jornalistas mudaram de opinião e se alinharam, com a opinião dos seus veículos. Isso acontece, não é coisa de hoje, não. Eu acompanho isso pelo menos há quase 60 anos de jornalismo. E quem discrepa numa hora dessa, quem começa a divergir numa hora dessa do que começa a se estabelecer como uma suposta verdade, como uma coisa irrecusável, aí é mal compreendido. É mal compreendido, eu estou sendo delicado. Muitas vezes é até despachado para ir trabalhar onde quiser, menos onde ele está. Mas vamos começar com a fala do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro teve ontem, na companhia do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi ao Supremo se reunir com Alexandre de Moraes. E o assunto número um dele, não sei se teve número dois ou número três, mas o assunto mais importante para ele era tratar da situação do pai dele. Papai está doente, papai pode morrer a qualquer momento, papai já passou por não sei quantas cirurgias, portanto, papai merece ir para casa, ao invés de ficar na papudinha, onde ele tem tratamentos médicos 24 horas por dia. Volto a repetir, ambulância estacionada na porta, batedores que podem a qualquer momento pegarem suas motos e saírem abrindo o trânsito para que Bolsonaro passe em direção a mais uma internação. Ainda assim, ele estará melhor em casa. É essa a teoria, é essa a tese encampada por todos que defendem essa saída para o Bolsonaro e pelos médicos que cuidam dele, claro. A família não ia pôr para cuidar do Bolsonaro, médico que dissesse o contrário, não, tá tudo bem, não tem problema, ele se recupera aqui, como tantas vezes já se recuperou de suas internações e mesmo de suas cirurgias, e ele pode voltar lá para Papudinha, porque ela tem todas essas condições de resguardo da saúde dele. E isso ficou demonstrado tantas vezes já, meu Deus. Na mais recente, quando ele saiu da Papudinha agora para se internar no DF Star, aqui em Brasília, e se tratar,
O plantão médico estava lá. Até sugeriu logo ele começar a tomar remédio quando viu determinados sintomas. Ele disse: Não, deixa para depois do jogo de futebol. Estou vendo aqui o jogo de futebol. Aí não tomou. Quando foi de madrugada que aí ele se queixou de um problema, estava lá, a médica, a enfermeira, tudo, fizeram exame, não sei o quê, papapá, providenciaram balão de oxigênio suplementar para uma eventualidade, e ficaram ali com todos, com toda a atenção concentrada no preso mais famoso deste país, o mais bem tratado de todos. E quando a situação dele começou a evoluir para se tornar um quadro que aí mereceria de fato ser levado para um hospital, estava tudo ali, tudo foi providenciado e saído para lá e avisado os médicos e tudo. Agora querem nos vender a tese de que não, melhor será em casa. Pode ser melhor até para o conforto dele, não digo que não é. Eu também preferiria estar preso em casa. Aliás, eu vivo preso em casa, porque eu trabalho a partir de casa, do que estar numa papudinha da vida. Por mais confortável que fosse ali o meu alojamento, a sensação de preso é muito ruim. Bom, mas Bolsonaro fez por onde? Ninguém mandou ele passar 4 anos conspirando para derrubar a democracia. Ninguém mandou ele passar 4 anos desacatando o Supremo Tribunal Federal. E ninguém mandou que ele tentasse dar um golpe de Estado. Então, eu não estou dizendo que a casa não possa ser mais confortável. Eu estou dizendo apenas que, primeiro, ela pode ser um risco maior para Bolsonaro, ele não terá lá essa prontidão médica toda. Pode ter um cuidador 24 horas por dia, mas ele não vai ter lá um, dois, três médicos, balões de oxigênio, tudo em torno dele para eventualmente atendê-lo em caso de urgência. Não? Não vai ter Aliás, ambulância, quando não ele vai teve. ter, Não vai hein? ter. Ele teve um surto psicótico em casa, quando estava em prisão domiciliar, e não tinha ninguém do lado, a ponto Pois dele é. pegar uma sonda e quase Sim, é arrancar a verdade. própria perna. Ele, no surto psicótico, ainda conseguiu usar a sonda sem se machucar, né? É, Ele é mas agora, realmente genial. Mas, mas enfim, agora eu não confio. Eu não confio. Além de tentar fugir, não tem ninguém olhando pelo surtado. É melhor manter na tua. Não, mas agora a família e os partidários da tese Bolsonaro em casa, de volta a casa, estão dizendo que ele vai ter tudo. Ele vai ter tudo. Quer dizer, vai ter tudo e o Estado brasileiro terá de gastar mais fazendo uma vigilância de 24 horas lá, dentro da casa, fora da casa, Polícia Federal, o diabo, que hoje não é necessário, porque ele está lá numa cela. Lá tem a natural vigilância que não precisa ser montada às pressas para dar conta, da eventualidade de Bolsonaro tentar aprontar mais uma. E foi Bolsonaro que fez também por merecer, não só pelos crimes todos que ele cometeu enquanto presidente da República, mas para os crimes posteriores. Quando ele perdeu a eleição, foi julgado, condenado, ele estava já sob o que a justiça chama de medidas cautelares. Olha, não pode se comunicar com outras pessoas que tenham a ver com a tentativa de golpe. Tem que usar tornozeleira, mas pode sair de casa, mas tem que voltar Não, para casa ali. ele não podia também provocar nenhum tipo de intimidação da justiça, porque ele era um Claro, cara que o claro. tempo inteiro usava a popularidade dele e a militância para obstruir a justiça, que intimidar é obstruir. E aí foi a hora que ele pesou a mão e tentou de novo fazer um discurso golpista de vítima do sistema, né? Aí, É, foi quando ele mostrou pois a é, tornozeleira, inclusive lá no lá no Congresso Congresso. Nacional, Lá no uma Congresso. cena Ele patética. já estava submetido a medidas cautelares. Embora só obrigado a voltar para casa a partir das 19 horas. Podia sair a partir das 6 da manhã, fazer o que quisesse, de tornozeleira eletrônica, e voltar às 19 horas. E no fim de semana tinha que ficar em casa. Muito bem. Aí ele desrespeita isso.
Quando ele desrespeita isso, aí ele é preso, aí ele é obrigado a cumprir prisão domiciliar sem poder sair de dentro de casa. Foi a segunda gradação nas punições dele. Aí ele, não satisfeito com isso, aí ele resolve tentar tirar a tornozeleira eletrônica. Tornozeleira essa ligada, acompanhada, monitorada, controlada remotamente pela Polícia Federal. Quer dizer, qualquer gesto mais brusco dele de agressão à tornozeleira seria imediatamente percebido. Não, mas ele resolveu testar. E aí, qual foi a desculpa da defesa? Ele surtou, coitadinho, ele surtou. Só que a equipe médica da Polícia Federal, que foi lá de madrugada, na casa dele, quando ele tentou se livrar da tornozeleira, depois o submeteu a exames médicos. Não, ele não tinha surtado. Ele tinha feito aquilo porque ele quis fazer. O que é que deu na cabeça dele? Foi maluquice ou cálculo? Ou havia alguma coisa que a gente nunca soube até agora, que é apenas uma suposição, seria uma tentativa de fuga? Ninguém confirma. Mas ele fez. Aí foi a partir disso, e somente disso, de repetidas tentativas de afronta à justiça, de desrespeito às ordens judiciais, foi somente depois disso que aí o ministro Alexandre de Moraes disse: não, aí já chega, vamos para Papudinha. Na verdade, poderia ter ido para Papuda. Papuda já é uma outra concessão, é ali uma espécie de ala VIP do complexo penitenciário da Papuda. Bota ele lá. E bota numa cela, que não é cela, porque não tem grade, né? É porta, é fechada. Mas enfim, bota lá numa coisa confortável, espaço bom, generoso, 63 centímetros quadrados, ou 63 metros quadrados, se eu não me engano. Com conforto, a bicicleta ergométrica, televisão a cores, cama king size. Que saia, aquelas camas grandes e tudo. Não, 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 deixa ele confortável. E com direito ainda, claro, a tomar banho de sol todo dia, como qualquer preso. Agora, não. Agora não. Vem cá, não está lá. Aí as desculpas, não está lá o ex-presidente Fernando Collor, não está lá, não foi condenado por corrupção. Coitadinho, tá preso lá no apartamento dele em Beira-mar, em Maceió. Maceió, Maceió, por que que o sofrendo. Bolsonaro não pode? Bom, o Collor não Tá desrespeitou sofrendo. nada. O Collor se submeteu a todas as regras da justiça, não desafiou a justiça, não desrespeitou as ordens do ministro do Supremo. O Bolsonaro, sim. Então, quer dizer, vamos dar o mesmo tratamento a quem respeitou tudo, no caso Collor, e a quem não respeitou nada seguidas vezes. Vamos dar o mesmo tratamento, mesmo tratamento. E querem nos convencer de que isso é uma coisa justa, mas veja lá, vamos primeiro ver aí o vídeo do pobrezinho, do filho do papai, pedindo pelo papai ao Alexandre de Moraes. Bota aí, Alice. Eu estive hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Eu e o Dr. Paulo Cunha Bueno pedimos audiência com o ministro Alexandre de Moraes como advogados. Hoje nós formalizamos um novo pedido de domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro. Então, o ministro Alexandre de Moraes nos recebeu há poucos instantes, numa conversa ali objetiva, onde nós pudemos reforçar aquilo que estava na petição sobre preocupação da piora do estado de saúde dele por ocasião do local onde ele se encontra, apesar de ser bem tratado no 19º Batalhão, de ter sido atendido prontamente quando passou mal da última vez e trazido aqui para o hospital. Então, defendemos ali o que estava na petição, de que o quadro de saúde dele tende a piorar se ele permanecer onde está, do risco que é a saúde dele de continuar em diversos momentos do dia sozinho, e principalmente durante a noite, de ficar sozinho e ter alguma intercorrência, de ter alguma tontura
que é um dos efeitos colaterais do remédio forte que ele toma para tentar conter as crises de refluxo e de soluço, o risco de um acidente, de ele estar sozinho na cela e somente ser encontrado desacordado, com um risco de broncoaspirar, como aconteceu, mas com ele acordado. Então manifestamos ali a nossa preocupação, anexado o laudo do comprometimento dos pulmões dele por ocasião dessa última vinda dele aqui para o hospital. Então foi uma conversa ali objetiva, que nós expusemos as nossas preocupações. Enfim, aí na sequência, claro, porque tudo isso é pensado assim. Quer dizer, o Flávio, veja aí, o Flávio tem que reconhecer que ele lá foi atendido prontamente. Depois ele fica com a história, mas de uma hora para outra, de uma hora para outra não. De uma hora para outra tem lá quem atenda ele. Ah, mas ele está sozinho lá em casa não estará. Ele estava sozinho na casa dele quando ele tentou se livrar da tornozeleira. Ah, sim, mas aquilo já passou, não vai ser mais assim agora. Agora vai ter todos os cuidados dentro de casa. Muito bem. Aí na sequência, aí hoje, porque essa conversa do Flávio com Alexandre de Moraes foi ontem, ou no final da tarde, ou no início da noite. Aí hoje, claro, ao dar o boletim médico, que dois por dia, sei lá, é necessário para informar a imprensa, aí você tem este médico, porque são vários médicos, esse aí sempre me pareceu o mais adepto da tese de mandar ele para casa, desde o primeiro boletim médico dessa atual internação, eu observei isso. Aí dá-se a palavra a ele, e aí o que é que ele diz? Vamos lá, na mesma linha do Flávio. Solta aí, Está Alice. muito disciplinado. Nós percebemos que ele ficou um pouco temerário dessa vez, apreensivo. Ele sentiu o peso dessa patologia, dessa infecção, dessa vez um pouco mais. Nós já temos um resultado parcial bom. Acreditamos que a tendência agora é melhorar. A prudência manda deixarmos lá para termos total segurança, observar, como eu falei, o quadro clínico, evolução laboratorial, melhora dos sintomas. Mas acredito que pode ser, daqui para o final de semana, que evoluamos para uma transferência para o quarto, mas eu não sei exatamente o momento. Do ponto de vista médico, técnico, é um ambiente mais acolhedor, com mais recursos de profissionais adequados, multidisciplinares, Com mais recursos. fisioterapia, que ele já faz, mas se você tem uma equipe também de apoio de enfermagem, 24 horas, uma alimentação mais adequada, uma visualização de qualquer alteração precoce, sem dúvida nenhuma que o ambiente familiar, residencial, bem melhor, e nós falamos em tese, isso serve para qualquer paciente, sem dúvida nenhuma que ser o domiciliar é melhor. Todas as recomendações que nós estamos passando para ele, ele está disposto a fazer, mas percebemos sim o presidente mais abatido. Os cuidados são um pouco mais espaçados, mas o ambiente é de UTI, é o mesmo ambiente, com a mesma monitorização, a mesma segurança, com equipe médica disponível 24 horas. Então, na verdade, é um ambiente de UTI, uns cuidados mais parciais. Agora, veja, ele diz, não, o médico até foi cuidadoso no momento que ele diz, não, isso todo paciente numa situação dessa merece isso, uma prisão domiciliar, porque é mais acolhedora, etc e tal. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. Você tem num contingente, numa população carcerária de mais de 700 mil brasileiros presos, você teve pelo menos mais de 100 mil, que nos últimos 4 anos morreram por sofrerem de conformidades, de problemas muito parecidos, ou iguais, ou piores do que os do Bolsonaro, e simplesmente morreram presos. Não estou desejando que continue sendo assim, que todos morram presos, pelo contrário. Pelo contrário, qualquer paciente numa situação de maior gravidade, que a justiça conclua que o melhor para ele é prisão domiciliar, que vá para a prisão domiciliar. Agora me diz,
Isso acontece, isso é assim, isso rotineiramente é assim. Conversa, isso é assim para quem pode, isso é assim para quem é famoso, para quem tem dinheiro para gastar com advogados que o defendam, que defendam, por exemplo, uma prisão domiciliar. A gente fica, não, a lei está lá, dizem os juízes, os consultores nessa área, o que é que seja, os escritores, a lei é igual para todos. Conversa mole. É igual para quem pode. Para quem não pode, não é igual, é desigual. O tratamento é outro. Por isso que tanta gente morre presa e uma parte dessa gente, sem nem ter sido condenada, está presa, mas esperando julgamento. E quem pode se safa. Vai para o hospital, vai para casa, consegue a simpatia da justiça para isso, tanto mais se tratando de um ex-presidente da República. Aí se diz sim, mas é um ex-presidente da República. Oi, tá certo, mas é um criminoso como outro qualquer. E um criminoso aí até que cometeu o pior dos crimes, segundo a Constituição, de tentar derrubar o regime democrático. Não foi por uma bobagem que o Bolsonaro fez que ele está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, não. Foi por um crime de grande gravidade, de enorme, de extraordinária gravidade. Mas muito bem, mas essa corrente pró-Bolsonaro, coitadinho, preso em casa, ela começou a ser engrossada hoje, finalmente, por editoriais de jornais de peso, jornais influentes. O editorial